E no combate de hoje, dimensões serão abaladas, galáxias perdidas, porque duas forças colossais irão se colidir. Blue Marvel vai enfrentar o Superman Rebirth. Superman vs Blue Marvel vs Superman. Quem você acha que vai vencer? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e não perca nenhum minuto do vídeo. Adam era um fuzileiro e um veterano em guerras. Até que um dia ele foi convidado para se tornar líder de um grande projeto que visava controlar toda a antimatéria através de um reator. E bem, já dá para saber o que aconteceu, né? Esse reator explodiu, levando o corpo de Adam junto. Porém, ele se tornou uma espécie de reator vivo de antimatéria. Isso aí até me faz lembrar uma coisa. Dr. Manhattan? Ou não. Capitão Átomo? Não, eu devo estar enganado, né? Bem, o fato é que Adam acabou por conta disso desenvolvendo vários poderes e habilidades. Tudo baseado no seu controle e absorção de antimatéria. Vamos ver aqui. Adam é muito forte. Ele foi capaz de levantar um porta-aviões sozinho e tirou esse porta-aviões do mar, um feito de mais de 100.000 toneladas. Bem, isso não é nada para ele não, porque ele já foi capaz de mover um meteoro que foi dito ser do tamanho de Arkansas, que é uma cidade lá dos Estados Unidos. Bem, não sabemos assim o tempo exato que ele levou para mover esse meteoro e nem a velocidade que ele estava movendo, mas pegando as informações que foram nos passadas nesse feito e aplicando em uma fórmula, podemos estimar que o Blue Marvel nessa cena estava movendo nada mais nada menos que no mínimo 67 trilhões de toneladas aí apenas na força física. Mas assim, o quanto ele pode levantar, no caso do Marvel azul, Blue Marvel, é irrelevante. Eu vou mostrar o porquê. Primeiro, porque ele bate muito forte, bate muito mais forte do que ele levanta, proporcionalmente falando. Isso porque ele pode energizar os seus punhos aí com antimatéria. Ele bateu tão forte no Namor que o Namor falou que parecia o Hulk ou o Thor o batendo. Uma tropa estelar veio destruir a Terra e ele sozinho a destruiu com poucos golpes. Ele sozinho foi para cima dessa tropa e destruiu essa tropa inteira com poucos golpes. Mano, ele botou o Sentinela com um soco em órbita praticamente em um segundo também. O Tony Stark estava tão preocupado que ele afirmou naquele momento que o Blue Marvel estava com energia suficiente para destruir o planeta inteiro. Ou seja, praticamente ele deu um soco no Sentinela que poderia ter destruído todo o planeta. Um soco com uma potência de 53 petatons de TNT é muita coisa para um soco só. Bem, mas não é apenas batendo ou levantando que ele é forte, mas também jogando. Ele jogou uma medalha na Lua e afirmou que poderia ter dividido a Lua em dois pedaços, em duas metades. Um feito de 27 teratons de TNT. Agora a pergunta que fica é: será que essa medalha aí conseguiria ficar inteira depois disso aí? Ele lutou contra o Ant-Man e provou que ele pode bater muito mais forte à medida que ele vai energizando seus punhos. E sim, ele pode energizar e aparentemente não tem um certo limite para isso não. E outra coisa que prova isso é que ele com poucos golpes foi capaz de descer o Império. E o detalhe é que o Império, o Rei Império, já foi capaz de aguentar a incursão de dois universos e foi derrotado com poucos golpes do Marvel azul. E também ele conseguiu bater também o Hulk sem muita dificuldade.
Ou seja, à medida que ele vai energizando, seus golpes vão ficando muito mais potentes. Ele também é capaz de usar a antimatéria para criar um ataque omnidirecional. O Blue Marvel também consegue lançar sua antimatéria pelos olhos e pelas mãos, e isso desintegra a nível molecular. Ele também pode criar escudos que é forte o suficiente para deter a visão de calor do Império, que é dita ser mais quente que estrelas e também agir em nível atômico. E outra coisa que ele pode fazer é manipular a matéria em nível molecular. Ele pode manipular moléculas. Seus sentidos funcionam em nível quark. E ele também segurou em suas mãos explosões de bombas de hidrogênio. E bombas de hidrogênio não podem ferir. Ele também foi resistente bastante para aguentar golpes de um simbionte que era considerado no nível do Sentinela. Ele com a Capitã Marvel conseguiram brevemente dar conta do Galactus. E ele também pode criar escudos, inclusive ele criou um escudo uma vez que ele mesmo disse que era capaz de aguentar até mesmo uma supernova. E para terminar o nível de apelação, ele também é muito rápido, capaz de acompanhar a Nova Prime, sendo que Nova Prime é também capaz de acompanhar a velocidade máxima ao Surfista Prateado. E o Surfista Prateado já foi capaz de percorrer várias galáxias em questão de horas. Se ele tivesse percorrido uma distância entre duas galáxias em apenas 2 horas, o Surfista Prateado já seria mais de 26 trilhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz. E isso é uma velocidade extremamente baixa para o surfista. E o Nova Prime consegue acompanhar o surfista em alta velocidade. E o Marvel Azul consegue acompanhar o Nova Prime, então a sua velocidade está nessa escala também. Ufa, mas que cara apelão, hein? Esse é o Marvel Azul que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. 2 horas depois. Heroísmo, símbolo da justiça, luta pela paz. E um S no peito que simboliza a esperança são símbolos de um único ser. Kal-El, filho de Jor-El, que teve seu planeta explodido e acabou vindo parar na Terra, foi adotado por Martha e Jonathan Kent, cresceu como uma pessoa comum e se tornou o maior herói da DC. Estou falando do Superman. Durante muito tempo, o Superman passou por várias crises, várias guerras que acabou remodelando quem ele era, mas nunca apagou a sua essência. E no final das contas ele acabou se tornando mais e mais forte. Atualmente ele é o Superman Rebirth. Superman tem grande força, resistência, visão de calor, tudo advindo da sua absorção de radiação solar. Quanto mais ele absorve, mais forte e poderoso ele fica. Mano, olha o tamanho da pedra que ele arrastou para entrar na Zona Fantasma. E mesmo enfraquecido pela radiação solar vermelha, ele foi capaz de mover parte de uma nave gigantesca. A nave era tão grande que o Superman perto dela ficou minúsculo. Mesmo assim, mesmo enfraquecido, ele conseguiu mover essa nave aí. Enquanto estava no núcleo da Terra, sofrendo com toda a gravidade e pressão do núcleo da Terra, o Superman foi forte o bastante para socar e mandar para longe objetos gigantescos. Esses objetos eram tão grandes que deixavam o Superman pequeno perto deles. Mesmo esses objetos estando muito mais pesados por conta da gravidade da Terra, o Superman conseguiu levantar e empurrar para longe. Esses objetos tinham cerca de 5 milhas, ou seja, quase 8 quilômetros de diâmetro. E o cara mandou isso aí para longe. Mas isso não é nada, porque o Superman simplesmente impediu um terremoto que iria destruir toda Chicago. Nada, o Superman levantou nesse feito 90 quintilhões de toneladas. Agora esqueça qualquer coisa que você já tenha visto de força física do Superman, porque ele literalmente levantou todo o peso dos céus em seus ombros no lugar de Atlas. Mas esse feito aqui não é qualquer feito. Atlas diz que é o peso de tudo. Ou seja, é um universo inteiro que ele está levantando.
Bom, o fato é que o Superman realizou seu maior feito de força física, levantando o peso aí dos céus. Dá nem pra calcular isso aí, de tão absurdo que é. Mas nem só de levantamento de peso vive o Superman. Ele deu um soco sério no bizarro que simplesmente varreram todas as nuvens do planeta inteiro. Ele é tão forte que se abaixou para sair de um planeta e acabou destruindo esse planeta saindo dele. Ele também foi capaz de jogar o Doomsday do outro lado do mundo com apenas um golpe. E no momento mais épico do Superman, ele simplesmente foi capaz de voar entre sóis deixado pelo Batman. E cada centímetro que ele voa, ele coloca toda a sua determinação, toda a sua história. É possível ver toda a emoção que o Superman junta e ele consegue dar um soco no Forjador de Mundos, um soco com toda a sua emoção, com todo o seu sentimento, com toda a sua fúria e com toda a sua determinação, que simplesmente foi capaz de quebrar e destruir toda a sexta dimensão, além de deixar uma cratera do tamanho de um continente no planeta. Ele basicamente destruiu uma dimensão por bater com toda a força no Forjador de Mundos que estava prestes a transmutar essa dimensão inteira. Mas isso não é exatamente uma novidade para o Superman não, já que ele abalou a Zona Fantasma inteira com um soco. A Zona Fantasma é dita ser infinita. Tipo assim, o cara tremeu tudo com um único soco. Então o Superman no seu máximo tem socos para abalar dimensões infinitas e quebrar dimensões. Superman também é extremamente durável. Ele recebeu um ataque de uma energia de Molly que tinha os poderes derivados de vários deuses mitológicos, Speed Force e etc. Essas energias combinadas em sua totalidade podem chegar a um nível universal ou até mesmo multiversal, na sua totalidade, hein? Bom, ele também aguentou parte do poder da totalidade, que segundo a Mulher Gavião, é um universo de poder, e ele aguentou parte disso. Ele também aguentou um grito do Zod que abalou toda a Fortaleza da Solidão. Ele tomou um golpe do Forjador de Mundos que mandou uma onda de choque quase 8 vezes maior do que o diâmetro do planeta em que eles estavam. Fora que também no máximo ele conseguiu levar golpes do Doomsday, que foi capaz de quebrar a parede da Fortaleza da Solidão com um soco. Falando em Doomsday, Superman foi capaz de dar 4.035 golpes no Doomsday antes dele começar a reagir. E isso é um grande feito, já que o Doomsday tem reação suficiente para reagir a grandes velocistas. Mas claro que o Superman pode fazer isso, já que ele conseguiu reagir a átomos segundo. Ou seja, o Superman ele consegue se mover e reagir a átomos segundos. Uou, parece que o Flash vai ser superado, hein? Mano, um átomo segundo é isso aí que vocês vão ver na tela. E um dos seus feitos mais impressionantes de velocidade, junto com a velocidade de processamento, o Superman reconstruiu toda a Lua que estava despedaçada em segundos, a Lua inteira. Além disso, ele também pode recarregar suas células para causar uma explosão gigante. Ele simplesmente destruiu o mundo bélico de Mongul e provocou uma explosão que foi maior do que o planeta. E além disso, ele tem a sua visão de calor, que ele conseguiu destruir naves gigantescas com facilidade, além de destruir também construtos do Sinestro com extrema facilidade. Fora que ele conseguiu corresponder brevemente com aquela energia de Molly, que estava com vários poderes combinados. Ou seja, não é apenas quente, mas também é muito poderosa a visão do Superman. Mano, é um mais apelão que o outro, hein? Esse é o Superman Rebirth, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. É o seguinte, vamos direto ao ponto, porque os dois são extremamente apelões. Porém, algumas coisas precisam ficar claras aqui. Em termos de força, a vantagem é inteira do Superman, a princípio. Isso porque o Blue Marvel conseguiu levantar aquele meteoro que foi dito lá no começo do vídeo com um peso estimado de mais de 67 trilhões de toneladas.
Mas mano, o Superman levantou tudo, os céus na DC. Mas esse feito aqui pode ser considerado como também não pode, porque o Superman estava em um mundo metafísico, ou seja, esse feito dele pode ser uma simples metáfora. Mas mesmo se a gente não considerar esse feito, Superman simplesmente impediu que um terremoto destruísse Chicago. Nada, ele moveu mais de 90 quintilhões de toneladas. E isso está muito acima do que o Blue Marvel fez. Fora que o Superman Rebirth é basicamente Superman pós-crise e o Novo 52 unidos. Ou seja, ele ainda pode mover planetas e até mesmo aguentar um buraco negro nas mãos. Então isso vai muito além de qualquer coisa que o Blue Marvel já fez em termos de levantamento de peso. O Blue Marvel deu um soco no Sentinela que poderia ter destruído tudo, toda a Terra. Mas o Superman, aquecido pelos sóis, simplesmente deu um soco no Forjador de Mundos que destruiu a sexta dimensão. Isso está completamente fora do que o... Mas aqui tem um porém também. O Blue Marvel, ele consegue energizar seus punhos com antimatéria e com isso consegue bater muito mais forte. Mas aqui tem uma outra coisa, a resistência do Superman. O Superman tomou um golpe do Forjador de Mundos que simplesmente gerou uma onda de choque que foi quase 8 vezes maior do que o planeta que eles estavam. E assumindo que esse planeta seja do mesmo tamanho que a Terra, e aplicando isso naquela fórmula que eu mostrei no vídeo sobre o soco do Goku, vemos que o Forjador de Mundos conseguiu bater no Superman com uma força de mais de 56 trilhões de megatons de TNT. Parece que não há muito o que fazer pro Marvel Azul, né? Mas só parece, por conta do seguinte: o Marvel Azul pode energizar os seus punhos com antimatéria e não foi encontrado exatamente o limite para isso. Fora que o Marvel Azul conseguiria prender o Superman em uma projeção de energia que é capaz de aguentar até mesmo uma supernova. O Superman conseguiria sair de lá, mas ia dar muito trabalho para o Superman. E nesse tempo aí, o Marvel Azul também poderia aproveitar e levar o Superman para a dimensão dele, para a dimensão de antimatéria. Aí o Superman não tem chance. Não tem chance porque ele ia ficar recebendo ataques consecutivamente e uma hora ele iria cair. Seria como combater o Flash, por exemplo, dentro da Speed Force. Não tem como. E vamos lembrar de duas coisas. A energia do Marvel Azul é antimatéria e foi poderoso bastante para deter galáxias durante um certo tempo. E sim, o Marvel Azul conseguiria levar o Superman para dentro do seu reino, e lá dentro ele já combateu até mesmo o Ant-Man, que era dito ser algo impossível de se fazer, mas ele fez. A visão de calor do Superman é poderosa, porém o Marvel Azul poderia fazer um campo de força de pura antimatéria. E é antimatéria pura que ele poderia fazer. Ele já restringiu a visão de calor do Império. Bem, além disso, o Marvel Azul também consegue manipular a matéria em nível molecular. E aqui complica, porque o Superman é muito resistente e tal. Só que, em Doomsday Clock, ele simplesmente ficou em coma depois de tomar um ataque do nuclear, que estava sendo controlado pelo Dr. Manhattan. Embora estivesse sendo controlado pelo Dr. Manhattan, ainda era o poder do nuclear que estava agindo ali. E o Superman ficou em coma depois de receber um ataque desse. E o nível de poder do Marvel Azul, principalmente se ele estiver na sua dimensão, é muito maior do que o do nuclear. Ou seja, atributos físicos não vai ser exatamente o que vai definir isso. Porque o Marvel Azul, embora seja muito inferior em atributos físicos, tem os seus hacks. Então chegamos a um certo impasse? Não. Porque aqui tem uma coisa: ganha quem acertar primeiro. Então quer dizer que os dois estão no mesmo nível e ganharia quem acertasse o outro primeiro? Bom, não é bem isso que eu quero dizer não. Na verdade, o que eu quero dizer é que a velocidade aqui faz total diferença. E é uma coisa desbalanceada demais. Por conta do seguinte: o Marvel Azul, ele está na escala de trilhões de vezes a velocidade da luz, como dito aqui nesse vídeo. Mas o Superman, ele cruzou praticamente uma cidade para pegar uma bala em um atossegundo. Metrópolis já foi dita ser do tamanho de Nova York, o que significa que o Superman voou em um atossegundo
essa distância, a distância de Metrópolis, de Nova York. Isso significa que ele foi mais de 2 quadrilhões de vezes mais rápido do que a luz. E se ele tiver amplificado por sóis, ele pode voar muito mais rápido do que isso aí. Mas não é só apenas a velocidade de viagem não, mas sim também a de reação. Em um atossegundo, ele iria conseguir bater mais muito no Marvel Azul. O Marvel Azul também é muito rápido, mas ele nem viu quando ele acertou o Sentinela e o Sentinela voltou e deu um golpe nele, ele nem viu. E olha que o Sentinela também não estava em seu máximo não. E o Superman aqui com essa velocidade, com esse tempo de reação, não iria ter como. O Superman conseguiria derrotar o Marvel Azul antes do Marvel Azul conseguir usar tudo que ele tem. Isso é um fato. Bem, e depois disso tudo, vemos que a diferença dos dois ficou um pouco grande, né? Ufa, depois disso tudo, e o vencedor de hoje é... Antes de eu falar o vencedor, esse vídeo aqui já merece a sua inscrição, porque deu muito trabalho, então se inscreve aí. Superman.